Maravilha! Seja bem-vindo no meu canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Você pode se inscrever clicando aí embaixo no vídeo ou abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. E quando você se inscrever, não esqueça de clicar sobre um sininho pequenininho que tem, porque se você se inscrever, mas não clicar sobre o sino que tem ao lado de se inscrever, você não será notificado quando for gravado o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Preocupante, mas é preciso falar. Mateus capítulo 5 e o versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer casar com repudiada comete adultério. Ainda em Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada também comete adultério. Queridos irmãos, eu não sei se você sabe, mas segundo alguns especialistas, segundo algumas pesquisas, o divórcio no meio dos evangélicos e cristãos, do qual eu pertenço também, o divórcio está acontecendo na mesma proporção, ou seja, homens e mulheres deixando seus cônjuges e casando com outra pessoa, o segundo matrimônio. Muitos já estão no terceiro relacionamento conjugal. A única coisa que nós vemos de forma clara, direta, que alguns até duvidam que seja, é casar com outra pessoa, segundo casamento, contrair novas núpcias no caso de traição, ou seja, o traído tem o direito de casar se o seu cônjuge quebrar o vínculo matrimonial, ou seja, no caso de traição. Outros interpretam de forma um pouco diferente, mas até então eu compreendo que no caso de traição a Bíblia dá esta permissão. É claro que o melhor mesmo é a reconciliação, como diz o apóstolo Paulo, que Deus nos chamou para a reconciliação. Isso tanto com Deus como também com o cônjuge. Deus nos chamou para a paz. Mas nem todos têm tanta força e graça para perdoar e continuar o relacionamento conjugal quando é traído. Então, neste caso, nós vemos a possibilidade bíblica para se casar, uma permissão, não é mandamento, mas a permissão para se casar segunda vez em caso de ser traído. Mas o que nos preocupa não é tanto o acréscimo ou a porcentagem de casais que estão traindo ou pessoas que estão traindo o seu cônjuge. Isso tem aumentado com a influência da internet, dos programas de televisão, que indiretamente ou até diretamente incentivam essas coisas, a pornografia, enfim. Mas nós temos uma situação mais preocupante, um estado mais agravante no meio dos cristãos, que é muito vergonhoso. Muitas pessoas estão contraindo novas núpcias e não está sendo em caso de adultério. Ou seja, não que deva adulterar para dar permissão para o outro casar, mas, no caso, o traído tem lá, de certa forma, um motivo para se casar novamente. Mas, por outro lado, nós vemos que a porcentagem está se crescendo muito dos que se separam, não por causa de infidelidade do outro. O casal está junto, de repente o outro pensa que está tudo bem, de repente o homem fala para a sua esposa: ó, querida, vivemos até aqui, mas eu descobri
que eu nunca te amei. Outros, eu deixei de te amar. Olha, você, marido que está me vendo agora, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia ordena o homem amar a sua esposa como Cristo amou. Jesus deixará de amar a sua esposa? Deixará de amar? Não. Amar não é um sentimento que tem que brotar espontaneamente no coração do homem e se deixou de existir, aí ele tem que separar do casamento. Não. Amar a esposa é uma obrigação, certo? Amar a esposa é uma obrigação. Assim como a esposa tem a obrigação de sujeitar o seu marido que ele ama, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. É uma obrigação, o homem tem que amar. Você descobriu que não está amando mais? Busque a Deus. Dá seus pulos, querido. É nossa obrigação amar nossa esposa. Agora, homens e mulheres dizendo, não estou amando mais. Alguns dizem que é por causa de maltratos, outros se percebe que não tem nada a ver com a influência externa da parte do seu cônjuge, mas por questões talvez de influência maligna, ou de amizade, ou sei lá, problemas temperamentais que às vezes contribuem para esses desencontros emocional, psicológico e espiritual que acaba interferindo no relacionamento conjugal. Então isso é muito preocupante. O cristão, na Bíblia, não dá a ele o direito de viver e aí deixou de amar e separa da esposa e amanhã casa com outra e segunda, terceira vez. Até porque, se você pode separar da sua esposa a primeira vez, casar com a segunda porque não está amando mais, e se isso não for errado, poderá casar o tanto de vezes que você quiser, que não vai ser problema. Sendo por esse motivo, daqui a pouco, irmãos, estamos preocupados, porque daqui a pouco vão permitir também, vão defender a poligamia. Como sempre eu falo em meus vídeos, nos vídeos que gravo, não podia nada antigamente. Tudo era errado, o pecado era proibido e condenatório. Nós estamos vivendo agora o outro extremo, que tudo pode, não dito com essas palavras, mas na prática é o que está sendo denotado. Tudo pode. Uma vida cristã fracassada, um evangelho maltrapilho, é o que nós estamos vivendo nesta era. Homens sem caráter, sem escrúpulo e contribuindo para o mal dos outros. Vive uma vida desregrada, uma vida que nos bastidores só Deus sabe a imundícias que existe, e aí vai soltando isso para as pessoas através de pregações e com suas críticas sem precedente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o conselho de homens e mulheres que se dizem de Deus quando se fala de casamento, porque muitos deles estão defendendo, olha, gente cristão que defende o aborto, que defende o sexo antes do casamento, dizem eles que são cristãos. E não sei que tipo de Cristo é que eles estão falando, Jesus, o Filho de Deus, aqui não é. Então, defendendo tantas coisas, agora é comum pessoas na igreja, inclusive obreiros, segundo, terceiro casamento, e não foi porque foi traído, simplesmente que disse que deixou de amar a esposa. Coitado da mulher e do marido que está com seu cônjuge e fica com medo o tempo todo. De repente ela não me ama mais, daqui a pouco arruma mala e vai embora. Sabe o que eu quero dizer para você que está me vendo agora? Está no segundo casamento, depois de cristão, compreendendo o evangelho, diz que parou de amar a esposa e agora casou com outra. Você não teve encontro com Cristo. Isso é uma pouca vergonha, falta de Deus. Onde nós vamos parar? Está começando a ser vergonhoso ser cristão nesse evangelho maltrapilho que nós estamos tendo aqui no Brasil e em alguns lugares também fora, lá por outro fim do mundo. Queridos irmãos, vamos fazer diferença. Nós não somos perfeitos, mas podemos melhorar. Como podemos pregar a verdade do evangelho de Cristo vivendo
o evangelho que é tão vergonhoso aqui no Brasil. Tão vergonhoso por meio de, não importa se é comunidade, se é pentecostais, se é neopentecostais, se é bispo, apóstolo, reverendo, quase anjo, sei lá, pequenos deuses, não sei. É tanto título que estamos nos perdendo nessas questões e deixando de ser servo de Deus e sujeitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe a sua vida.